Fala pessoal, suave? É o seguinte, eu tô querendo trocar uma ideia com vocês e discutir um pouco sobre por que os jogos estão sendo tão caros. Tá saindo aí meio na bagatela de R$ 300 e ainda chega com pacote, com DLC e tudo, e dá um valor muito mais de 300, que isso é um valor 100% fora da realidade para muitos, para alguns não, mas em geral, para a grande comunidade, assim, para a galera que consome jogos, tá um valor muito alto. E muitas vezes a gente não sabe o porquê, então para eu me informar sobre e ter uma opinião mais qualificada, um argumento mais consolidado, eu fui dar uma pesquisada e fui em vários artigos e reviews que falam sobre essa questão do aumento do preço. E a construção do conhecimento que eu acabei tendo foi o seguinte, que com o passar do tempo os jogos eles estão sendo muito mais exigidos, eles estão sendo mais exigidos e também estão sendo muito mais complexos, porque antes existia uma quantidade de jogos absurda, sabe? Só que os jogos que existiam antigamente, além de serem abundantes, tinham uma péssima qualidade. Muitos deles eram meio que derivados de outros, então não tinha também muita inovação. E isso aí acabou, na realidade, fazendo com que o mercado, com o passar do tempo, se tornasse cada vez mais competitivo e que as pessoas elas consumissem ainda mais jogos. E com o aumento dessa competitividade do mercado, isso fez com que as grandes empresas começassem a investir mais em jogos em questão de diferenciais, chega na jogabilidade, chega a ser no gráfico ou no enredo, enfim, alguma coisa diferente, inovadora teria que ter para fazer com que esse mercado ficasse ainda mais consolidado e que os jogos fossem mais vendidos. E com o passar do tempo isso acabou crescendo de um jeito em que existia competição entre jogos do mesmo gênero, como COD, Battlefield, e aí chegava a ter Medal of Honor, que hoje em dia meio que não existe mais. E também existiam outros jogos que estavam crescendo, e acho que a comunidade do game, pelo fato do próprio hardware mesmo das gerações puxarem no quesito de gráfico, a comunidade ficou cada vez mais exigente na questão da inovação. E pelo fato, na época do Xbox 360 e do PS3 mesmo, quando tinha os gráficos que não atendiam pelo menos o desempenho do console, tinha queda de quadros e não conseguia dar um bom rendimento como prometido, isso fazia com que as empresas elas ficassem cada vez mais apertadas e pressionadas sobre isso, a fazer com que jogos gráficos fiquem cada vez melhores. Só que na realidade, para você fazer um jogo, por exemplo, AAA, um jogo assim com a qualidade de Red Dead Redemption, GTA V, Cyberpunk e outros jogos, eles levam cerca de anos, cerca de 4, 5 anos. Então, por exemplo, para sair o novo God of War, se existir, ele na realidade já começou a ser feito há uns 2 anos atrás para meio que ser lançado nessa nova geração, sabe? Então é algo assim muito competitivo, e para você manter uma qualidade faz com que as empresas elas acabem se apressando mais e tentem correr ainda mais dentro do período de 1 ano em 2 anos para poder trazer um jogo que tenha a questão do gráfico. Eu lembro muito que essa questão do gráfico, principalmente com a relação do mundo aberto, passou a ser uma tendência muito forte depois de Far Cry 3, que era algo que se falava muito sobre mundo aberto, sobre ambientação, sobre a imersão. Acredito que foi uma fase assim que marcou muito a geração, porque meio que refez o conceito de uma imersão de você jogar um videogame, sabe? De você ter um jogo em que na realidade você, pelo fato de estar no ambiente, você dentro do enredo, acaba tendo um envolvimento muito maior com a história, uma experiência de jogar totalmente absurda, velho, totalmente absurda. E aí, quando a gente vai procurar outros jogos, a gente sempre acaba comparando. E aí, quando chegava outros jogos mundo aberto, fazia a comparação de mapa, comparava com o do GTA San Andreas, comparava com o do Far Cry, comparava com o do Skyrim, depois começou a passar a comparar com The Witcher, depois começou a comparar com o do GTA. E por aí vai sendo cada vez mais competitivo e cada vez mais exigentes. Por exemplo, jogos como Assassin's Creed mesmo, eles serem lançados a franquia, os jogos serem lançados há 1 ano, 2 anos é meio que até um tempo até arriscado, e ainda mais que por conta dessa competitividade e exigência, as empresas investem mais, os jogos acabam meio que tendo que encarecer um pouco, e também tem a questão dos concorrentes. Então, por exemplo, não adianta você investir em gráfico, em qualidade, se a jogabilidade é a mesma, a mecânica é a mesma, não tem inovação, ou então eles acabam meio que mudando o gênero do jogo. Por exemplo, Assassin's Creed, que não é mais aquele stealth que a gente conhece, é uma pegada mais RPG, o que não estou dizendo que é ruim, mas estou dizendo que é uma mudança, e se mudar muito nesse tipo e não conseguir vender,
Isso acaba gerando um prejuízo absurdo para a empresa e que uma franquia mal sucedida ou um jogo mal sucedido, um lançamento, isso acaba deixando ela muito em crise, a situação bem delicada mesmo. E na realidade a gente pensa em outros jogos da série que já chegaram a cair, por exemplo, a THQ ela chegou a quebrar porque realmente não tinha essa questão da inovação e não conseguia trazer algo diferente. Tem a Electronic Arts que agora ela está com problemas em relação ao número de vendas, que ela também não está conseguindo, e nós, os brasileiros, também nós não temos uma condição financeira para poder errar, sabe? Na compra dos jogos. Então a gente está cada vez mais pesquisando sobre os jogos, olhando reviews, olhando algumas gameplays, ou vendo alguma gameplay contra algum chefão, para você ter uma noção máxima de como é a mecânica do jogo. Também a gente vê se o jogo, não adianta o jogo ser muito bom também, ele ser complexo, se também não tem legenda para português. Então o brasileiro acaba sendo cada vez mais exigente, justamente por conta da condição, e também tem outras questões como impostos, que aí quando você soma toda essa questão do mercado, toda essa questão da competitividade, e ainda mais com o que os impostos causam nos jogos, isso acaba encarecendo muito mais a produção, e isso faz com que o mercado fique algo cada vez mais acima. E o que eu acredito que na realidade vai acontecer é uma tendência de que as empresas elas vão passar a refletir sobre se a qualidade do jogo está no gráfico. Porque nessa geração, na nossa última geração, nós tivemos jogos assim que eles prometiam que iam rodar, que iam ter a qualidade, e eles não comprometiam com a qualidade ideal, sabe? É até mesmo um mau caratismo, porque você compra um console caro com um hardware potente e na realidade ele não condiz com a expectativa, sabe? Os jogos não condizem com a expectativa, a grande maioria. Então, para você ter um jogo mesmo que rode no novo Xbox no 4K nativo, você não vai conseguir ter um jogo assim com a qualidade gráfica dessa em 2 anos. É o que eu acredito. Então, é algo que tem que ser repensado. Então, você pode até ter um console que tenha menos poder gráfico, mas que na realidade os jogos acabam tendendo essa demanda. Quando tinha o novo Homem-Aranha que lançou e foi rodar no PS4 Pro, ele já fazia um som estranho, que já dava a entender que o videogame ia voar, que não ia conseguir acompanhar, porque realmente exigia muito e exigia um potencial que as empresas não conseguiam fazer. Então a tendência na realidade, no que eu vejo, é que vai chegar num pico, vai chegar num momento em que vai ficar tudo muito caro e que as empresas elas vão ter que procurar se inovar de uma forma que não seja de gráfico. Pode ser de jogabilidade, pode ser de enredo, pode ser de gênero de jogo ou de alguma outra forma, mas que isso vai ter que tender a acabar, porque você comprar um jogo por R$300, isso meio que dá uma noção de ter um jogo a cada 2 meses. E aí quando você vai pensar em jogos lançamentos, por exemplo, o Cyberpunk e o Assassin's Creed, isso é algo que você fica muito pensativo, quer dizer, querendo ou não, a venda de um acaba impactando no outro, porque um brasileiro médio não consegue comprar os 2 jogos no mesmo mês, sabe? Ou então, se for comprar, vai ter que parcelar e tal, vai ter mais dificuldade, enfim. Mas não é a realidade de todo mundo, então é uma tensão cada vez mais vai chegar num momento de pico, um momento de conflito que realmente isso vai acontecer. E eu vejo franquias assim como a Nintendo, por exemplo, em que ela, na realidade, tem os jogos assim um preço mais alto, mas também existem questões dos jogos serem comprados no dólar e tudo mais, tem essas variações. E também por ela não estar no Brasil, apesar de chegar a notícia de que ela vem para o Brasil. Só que na realidade a Nintendo ela trabalha muito com essa questão do conceito de jogos mais for fun, com jogos que podem até ter um menos poder gráfico, mas que a jogabilidade, a experiência vai ser tão boa quanto, sabe? E a gente consegue ver isso em vários outros jogos, como o Zelda mesmo, o Breath of the Wild, que foi uma experiência de gameplay absurda para a geração, que ganhou até mesmo prêmios. E tem jogos indies, jogos third party, né, que falam que realmente traz uma experiência de jogar bacana com os amigos a um custo acessível, sabe? Hollow Knight mesmo, que foi um jogo indie da série Souls-like, que isso acabou movendo muito, sabe? Mostrando como algo que é, de certa forma, é muito bom, é inovador, fatura e é um preço muito mais acessível do que você comprar jogos de lançamento. Então, acredito que a Nintendo, pelo fato dela estar mantendo nessa linha, eu acredito que ela vai manter no longo prazo, é algo assim muito mais inteligente, muito mais vantajoso, sabe? Porque quando você para pensar, várias empresas, isso está acontecendo com a EA, mas eu acredito que outras vão acontecer, como a Ubisoft, que se
desses lançamentos dela. Se ela não vender, se realmente não tiver se os jogos dela não tiverem um bom desempenho, ela vai ter que chegar numa situação assim de quase falência mesmo. Vai ser praticamente a mesma coisa com a Electronic Arts. Eu acredito que vai ser praticamente a mesma coisa. E aí a gente tem que pensar muito nisso também, sobre a nossa posição como consumidor. Quando tá tendo esse novo Xbox e o PS5 que vão lançar, a gente foi ver o gameplay de Halo, um absurdo, velho, de gameplay, um absurdo. Como é que você vê um jogo com aquele gráfico, sabe? Sendo que o console daqui vai vir com um preço maior de R$3.000, mais ou menos. A comunidade tá dizendo que vai ser perto de 5 mil. Quer dizer, é um absurdo você gastar 5 mil e jogar um jogo com gráfico daquele, sabe? É algo assim muito, muito tenso, muito difícil de acreditar. Então, porra, por que você disse que vai fazer um console tão bom assim, sendo que os jogos não condizem, velho? Não condizem. Faz mais barato. Ou então a geração sempre... A nova geração... Tudo bem que depende um pouco entre o Xbox e o PS4, mas a nova geração tem sempre puxando na questão do poder gráfico. E não tem problema. Mas que as empresas que forem desenvolver os jogos consigam ser coerentes com essa demanda. Porque, querendo ou não, por mais que gráfico não seja tudo, quando você compra um console que tem 12 ou 4 teraflops, você não tem como, esse jogo aqui roda 2, eu vou comprar só 2 e depois eu compro, sei lá, o de 4 teraflops para poder rodar. Não, você tem que comprar a parada toda e tem que ter essa experiência que você pagou por ela. E muitas vezes da geração passada teve muita mentira, muita conversa, foi algo assim realmente de má fé, em que a comunidade toda aprendeu sobre isso e está muito mais consciente, muito mais exigente, e cabe a nós pensar melhor sobre como vai ser esse futuro e como a gente quer que seja o mercado. Porque, sinceramente, ainda mais nesse período que a gente está passando, R$300, que próximo ano deve ir para uns 320, fácil. Vai ser algo assim muito delicado de você viver, sendo que o jogo não é para ser algo de baixo acesso, sabe? O jogo é para ser algo totalmente acessível a todos de forma mais coerente possível, sabe? Ou então as pessoas vão deixar de comprar esses jogos que sejam mais AAA, vão focar mais em jogos indies, mas alguma coisa vai acontecer e pode ter certeza que acredito que o mercado vai mudar e vai mudar sempre a nosso favor, porque somos nós que fazemos ele. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Comente aqui embaixo o que é que você achou, a sua opinião sobre, se você concorda ou não, e se você lembra de algum caso com o que eu falei, ou se eu esqueci de falar alguma coisa também. Agradeço pela atenção, muito obrigado e até a próxima.